Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de leis penais extravagantes voltadas para a PMPB. Hoje eu vou mudar um pouquinho, Olha só, antes de mais nada, pedir para vocês já ir curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, indicando o canal para quem gosta de estudar, para quem é concurseiro, porque essa aula de hoje, pessoal, ela serve para diversos concursos, OAB, PMPB, PCPE, entendeu? Entre outros, polícias penais, uma penca de concursos. Sai indicando aí para seus amigos. A gente, graças a Deus, atingiu aí a segunda centena de inscritos, 200 seguidores, 200 inscritos, não é isso? E é um prazer, uma alegria. Isso nos condiciona a produzir mais. E hoje a aula será um pouco diferente. A gente está acostumado aí já a ir logo para as questões. Hoje vai ser uma aula teórica, Eu separei dos artigos, que serão cobrados na PMPB, os que eu considero principais. Iremos dar uma trabalhada em cima deles, para vocês terem ideia. A nossa apostila inicial lá, ela conta com 10 páginas, a gente tentou resumir aqui a 3. Eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar os pontos principais, mas vocês não podem deixar de ler nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo, nenhuma linha, da 8.169/90, o famoso Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Sem mais delongas, já vamos lá para os slides, tá bom? Vamos embora. Conforme prometido, vamos embora. Primeiro slide, da nossa aula de hoje. E vou logo alertando vocês o seguinte: tenham cuidado na hora que forem resolver questões, ok? Porque assim, é uma dificuldade a gente encaixar uma questão que seja única e exclusivamente com base nesse assunto aqui, viu? Não é tão simples não. Cuidado para não estar respondendo questões que o assunto não tem nada a ver com o nosso edital, aí você vai estar perdendo tempo, entendeu? Próxima aula da gente, a gente vai trabalhar questões referentes ao Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou trazer pelo menos 10 questões aí para a gente trabalhar só elas, tá certo? E vamos lá, olha só. Artigo 1º, de suma importância, ele traz a questão da doutrina da proteção integral à criança e adolescente. Grave essa expressão, a proteção integral, absoluta prioridade, brevidade, excepcionalidade. Vai gravando aí esses princípios, que são todos relacionados aí ao Estatuto da Criança e Adolescente. É a criança gozando de absoluta prioridade, é a criança que deve ter respeitado a sua condição peculiar, criança e adolescente, condição peculiar de pessoa em pleno desenvolvimento. Preste atenção nessas expressõezinhas, fica atento, todas elas estão aí no texto, legal. Mas vamos lá, não adianta a gente ficar enrolando. Uma questão que é muito cobrada em prova, aí pessoal, de prova de polícia, prova de magistério, porque magistério também é muito cobrado no Estatuto da Criança e Adolescente, é a questão da diferença, quem é criança, quem é adolescente, O ECA, ele adotou um critério objetivo, ou seja, a idade. Criança, conforme o artigo 2º aí, parágrafo único, e o CAPT, seria a pessoa de 0 até 12 anos incompletos, ou seja, a pessoa de até 11 anos, 11 meses, 29 dias. E adolescente seria a pessoa a partir dos 12, igual a 12 em diante, e menor de 18 anos. Porque se essa pessoa for maior de 18 anos, ela deixará de ser inimputável, ou seja, deixará de responder de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA, e passará a responder de acordo com o Código Penal, não é isso? Porque a partir dos 18 anos adquire-se a maioridade penal, preste atenção. E não existe antecipação da maioridade penal, ok? A emancipação é o Instituto do Direito Civil, onde a pessoa menor de 18 anos antecipa a sua maioridade civil. Mas os emancipados que conseguirem essa emancipação também cumularão a maioridade penal negativa. A maioridade penal só se atinge
única e exclusivamente a partir dos 18 anos. Beleza? Isso, claro, tratando como critério idade, né? O critério biológico, tá bom? Ou seja, criança menor de 12, adolescente o maior de 12 e menor de 18, né? Com outras palavras, tá bom? Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das questões que mais são cobradas em provas. Inclusive, se eu não me engano, foi a questão que caiu no concurso de 2014, ok? Esse artigo 2º aqui do ECA. Belezinha? E excepcionalmente, o parágrafo único, ele diz que o ECA, né, aplica-se às pessoas entre 18 e 21 anos. Pessoal, conforme todo mundo sabe, eu tenho quase 6 anos de Polícia Civil, estou afastado agora temporariamente, né, mas a gente tem um exercício aí longo já de atividade civil e a gente cumpria muito o mandado de busca, né, e apreensão de menores. E era muito comum na nossa delegacia a gente prender, no caso apreender, pessoas já maiores que teriam cometido atos infracionais, que é o nome que a gente dá, a gente vai ver daqui a pouco, ao crime ou contravenção penal praticada por uma criança ou um adolescente, é isso mesmo. Criança pratica ato infracional, tão juntamente, né, com o adolescente. Porém, a criança, eu não posso atribuir uma medida socioeducativa, ok? E ao adolescente, eu posso aplicar medida protetiva, que eu aplico. As crianças são passíveis apenas de medidas protetivas ou medidas de proteção, conforme você escolher. Porém, eu não posso aplicar nunca a uma criança uma medida socioeducativa. Mas vamos lá, a gente vai chegar nessa parte. Eu pegava, era muito comum a gente pegar um adolescente, com 17 anos, que praticara, né, um ato infracional análogo a qualquer crime, homicídio, roubo, qualquer que seja, qualquer tipo de crime ou contravenção, o qual a Vara da Infância e Juventude expedia um mandado de busca e apreensão do mesmo, ou seja, ele seria recolhido, internado. E a gente só pegava esse moleque, né, esse menor, quando ele já era maior de idade. O cara já tinha 18, 19 anos, muitas vezes ele se evadia da comarca e ele voltava de boa. Ele nem sabia que tinha esse mandado de busca e apreensão aberto, a gente cumpria e a gente vai aprender que o período de internação ele pode ser de 0 até 3 anos, né, no limite, basicamente, sendo que aos 21 anos, compulsoriamente, pessoal, né, aquela pessoa tem que ser liberada, ok? Claro, desde que autorizado, né, comunicado ao juiz, autorizado pelo juiz e comunicado ao Ministério Público. Mas era muito comum, um cara com 19 anos, já maior, capaz, não é isso? Atingiu sua maioridade penal e cumprindo uma medida socioeducativa. Por quê? O Código, o ECA, ele adota a teoria da atividade, tanto quanto lá no Código Penal, pessoal. Considera-se praticado o ato infracional, né, no nosso caso aqui, que é qualquer crime ou contravenção, no momento da ação ou omissão, ou seja, se ele praticar aquele ato infracional e quando ele era menor de 18 anos, ou seja, adolescente, eu não vou aplicar nunca o Código Penal, e sim o Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Aí era muito comum a gente recolher aquele maior já, 19 anos, cumprir uma medida de internação, pessoal. E ele ficava lá até os 20, 21, com 21, compulsoriamente ele tinha que ser liberado, ok? Atente aí para essa exceção, tá bom? No artigo 98, ele fala sobre as medidas protetivas, ou medidas de proteção, e percebam, aqui eu posso aplicar tanto à criança quanto ao adolescente. Mas a criança, eu só aplico exclusivamente medidas de proteção ou medidas protetivas. Eu não posso aplicar nunca uma medida socioeducativa, que iremos estudar daqui a pouco, são 6, a uma criança, tá certo? Nunca, nunca, é impossível, beleza? Aí vamos lá para a leitura do 98, que ele traz os casos onde serão passíveis de aplicação de medidas de proteção, beleza? Ele diz, ó, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta, né, da própria conduta da criança ou adolescente. Preste atenção nisso aqui.
Essa aqui é outro tipo de questão, pessoal, que cai demais. Né? E a gente vai agora analisar as medidas de proteção, né, ou protetivas em espécie, e perceba, a gente já vai, antes de eu passar o slide, já vai com a seguinte ideal. Eu posso aplicar, elas são 9, se eu não me engano, 1, 2, 3, só uma, ou seja, elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa, ok? Eu posso muitas vezes, ao adolescente, pessoal, aplicar uma medida socioeducativa cumulada com uma medida protetiva, perfeitamente, entendeu? Ou seja, elas são autônomas, né, e independentes e cumulativas, belezinha? Vamos lá para o slide 2. Olha só, olha o que diz o artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas, aquilo que eu falei, isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Show de bola, né? Dentro daquilo que a gente falou. No artigo 101, ele vai tratar especificamente, né, das medidas protetivas. Vamos lá. Verificada qualquer daquelas hipóteses lá do 98, né, a sua omissão do Estado, dos pais responsáveis e própria conduta, né, da família, ou própria conduta, né, da criança ou adolescente. A autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. A medida 1, que é a mais comum, encaminhamento, né, aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Isso aqui é muito comum, pessoal. Na maioria das vezes, a criança ou adolescente lá envolvida em alguma situação, né, chega na delegacia, né, geralmente a PM que encaminha para a delegacia, e a gente simplesmente pergunta quem é o pai ou o responsável. Geralmente, né, vai acompanhado do conselheiro, né, do conselheiro tutelar, claro. E, mediante a presença de um pai ou responsável, muitas vezes é um irmão maior, é um tio, é uma avó, né, a gente libera aquela criança. Né, porque a gente vai ver que para a criança ser internada, pessoal, tem um grau, perdão, olha, eu mesmo falo errado. Uma criança não, um adolescente ser internado não é tão simples. É necessário aí, no mínimo, o cumprimento de um dos 3 requisitos lá, que a gente vai estudar daqui a pouco. Né? Dentre eles, né, o ato infracional, ser praticado mediante violência ou grave ameaça. No mínimo, reiteradas condutas. Cometimento de reiteradas condutas. Reiteradas não significa reincidência, porque reincidência, né, é um instituto aplicado ao maior capaz. Não vou me aprofundar, porque isso é matéria penal, beleza? Mas a sua prova vinha dizendo que um dos pressupostos para que seja aplicada a internação é a reincidência. Está errado, porque só pode ser reincidente quem é maior capaz, maior de 18 anos, beleza? Aí vamos lá, 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição, tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial comunitário, né, de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, né, o pessoal que está viciado, né, o pessoal em droga ou álcool, drogas ilícitas, ou também lícitas, né, o álcool. 7. Acolhimento institucional. Pessoal, essas 3 últimas são medidas excepcionalíssimas, ok? Elas não são tão facilmente aplicadas nem comumente, tá bom? 7. Acolhimento institucional. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. E 9. Mais ainda, né? Colocação de família substituta. Essas 3 últimas são bem excepcionais mesmo, ok? Aí vamos lá. A gente aqui encerra com a parte mais teórica e parte agora para a parte mais prática, né? Entre aspas, a parte mais penal, de prática de ato infracional, o que é ato infracional, tudo aquilo que eu já tentei aqui para alguns dos senhores, que a gente já conseguiu adiantar. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção, ou seja, é muito comum, né? A gente escutar aí, o menor matou não sei quem, praticou homicídio. Não é assim que um concurseiro deve se comportar, né? No meio jurídico, a gente deve informar que o menor, né, de 17 anos, menor de 18 anos, né, o menino, né, o adolescente com 17 anos, praticou um ato infracional
análogo a homicídio, a roubo, ao furto, ao tráfico ilícito de entorpecentes e por aí vai, ok? Ou seja, menor não comete crime, comete ato infracional, ok? Eles são penalmente imputáveis porque são menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei, ou seja, no ECA. Olha aqui o que ele diz ao parágrafo 1. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato, ou seja, a teoria da atividade. Não é, pessoal? Aplicada lá no Código Penal. É o tempo do crime, que é o tempo do ato infracional, né? Quando ele define dessa forma. Artigo 105. Olha só, ao ato infracional praticado por criança, está vendo que criança pratica ato infracional? Grava essa informação que muita gente não sabe disso. Isso aqui é a cerejinha do bolo. Porque assim, muita gente atribui ao ato infracional medida socioeducativa. Aí pensa que só adolescente pratica ato infracional. Negativo, olha aqui o que diz o artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Está vendo? Ou seja, criança e adolescente praticam atos infracionais. Contudo, a criança, ou seja, aquela pessoa menor de 12 anos, ou com 12 anos incompletos, tanto faz, eu só posso atribuir as medidas de proteção, medidas protetivas. Já os adolescentes, eu posso aplicar tanto as medidas protetivas quanto as medidas socioeducativas. Beleza? Vamos lá. Artigo 108. A internação, olha, presta atenção aqui. A internação, grava essa informação que eu vou dizer, ela goza de praticamente, pessoal, ou ela dispõe praticamente de 3 prazos previstos no ECA. A internação, claro que é a medida socioeducativa mais grave prevista no ECA, porque ela vai trazer uma privação da liberdade do menor. Por mais que sejam permitidas, em meio ao cumprimento da internação, a realização de atividades externas e pedagógicas, não é isso? E não seja permitida a incomunicabilidade do menor, não é isso? Ela tem 3 prazos diferentes, a começar com esse aqui. Presta atenção no que eu vou te dar. Olha só. Nós temos 3 prazos, como eu disse. E com relação ao tempo, nós temos frações de dias, frações de meses e frações de ano. Grava isso. O primeiro prazo, que é a internação provisória, ele vai se dar em dias, ok? Olha o que diz o artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Ou seja, o prazo menor de internação, ele é em dias. O prazo mediano, que a gente vai ver de 3 meses, né? Ele é justamente em meses. E o prazo maior, que é o limite da internação, é em anos, ou seja, a sua prova pode ser cobrada nos 3 prazos. O primeiro é em dias, que é aquela internação provisória, pessoal, que não precede de uma sentença. O procedimento em desfavor do menor ainda não foi concluído e aquele menor deverá ser internado, ok? Mas bateu os 45 dias, o procedimento não foi concluído, o menor é posto em liberdade, tá bom? Ou seja, o primeiro prazo em dias, que é a internação provisória. O segundo prazo eu já vou adiantando, daqui a pouco a gente vai ver. Ele se dá em meses, que é quando há um descumprimento de uma das medidas aplicadas anteriormente. Ou seja, o juiz impôs àquele adolescente, a gente já sabe que eu não posso internar a criança, não é isso? Impôs ao adolescente, por exemplo, uma obrigação de reparar o dano, e o mesmo não realizou, com sucesso. Ou o que seria mais comum, sei lá, uma liberdade assistida, e ele não está fazendo jus a tudo que lhe foi ofertado. Ou ele está descumprindo os prazos, de cumprimento de horas na medida de prestação de serviço à comunidade. Então, o juiz, meu amigo, ele fica puto com o moleque e diz: olha só, eu fiz isso por você, você descumpriu as medidas anteriormente impostas. Eu quis te ajudar. Agora eu vou converter numa internação. E essa internação ela pode durar até 3 meses. Percebam, 45 dias, 3 meses, e o prazo máximo de internação é de 3 anos. Contudo, essa internação de 3 anos, ela é reavaliada a cada 6 meses. Beleza?
prestem atenção. A internação de todas, pessoal, geralmente é a mais cobrada em provas, tá bom? Porque ela é a mais complexa, é a mais gravosa e é a que tem mais regrinhas, ok? Preste atenção de novo. 45 dias, 3 meses e 3 anos, ok? Vamos embora. A gente aqui já pode passar, né, para as medidas em espécies, né, pessoal? O parágrafo único aí acima do 108, ele nos reporta, né, que deve olhar, né, a questão da necessidade da medida, porque é aquilo que eu disse a vocês, eu só vou aplicar a internação, pessoal, de forma excepcional e da forma mais breve possível, ok? Porque a gente presume, né, que eu digo o legislador, né, que criou a lei do ECA, que a criança, né, perdão, o adolescente, e a criança também, claro, eles são passíveis realmente de uma reabilitação bem maior do que o maior de 18 anos, ok? Eles são seres em desenvolvimento ainda, não tem realmente plena convicção daqueles atos que estão praticando, não tem noção da gravidade do que estão fazendo, né? Eu não quero entrar aqui em questão doutrinária, se você é a favor, é contra, enfim, não é o objeto de estudo da gente, porque a gente na prova tem que tirar o 10. E a gente só vai tirar o 10 se a gente seguir o que está na lei, ok? Não coloque a sua visão na prova. A sua prova não vai cobrar a sua visão, não, porque a minha visão é a sua, não vale de nada, ok? Na prova a gente tem que focar no que diz a lei, tá bom? E as medidas, né, socioeducativas são, né, pessoal? Estão lá no artigo 112, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Pessoal, isso ela vai de uma forma bem progressiva, ok? A advertência é mais branda, a obrigação de reparar o dano, ela já aplicava nos crimes de cunho, perdão, olha só, nos atos infracionais praticados por adolescente. Preste atenção ao que diz lá o capítulo do artigo 112. Verificar a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar, grifa aí, ó, ao adolescente, tá vendo? Percebam que aqui ele não cita criança, não manda de mim, ok? Com relação a essas canetinhas aí, eu vou ter que fazer um curso específico, confesso. Mas vamos lá. Medidas socioeducativas só aplico a adolescente. E eu posso também aplicar as medidas protetivas. Porém, medidas protetivas, crianças são passíveis de medida protetiva. Beleza? Aí, ó, um pouquinho mais nervosa. Prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida. Porque ela já compôs aí um prazozinho, que a gente vai se ligar neles agora. Preste atenção nos prazos, né? Serviço prestado à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, beleza? Vamos passar aqui, ó. Já falei. Pronto. A questão da prestação de serviço à comunidade, preste atenção, porque ela tem um prazo máximo. Ela não pode exceder 6 meses, né, pessoal? E outro bisuzinho, que ela se dá ali em 8 horas semanais, ok? E ela pode ser aos sábados, domingos, feriados, ok? Desde que não atrapalhe, né, a questão da escolaridade do menor, beleza, pessoal? Preste atenção nesse prazo, ó. A prestação de serviço à comunidade, ela tem um prazo máximo. Qual é o prazo máximo? Até 6 meses. Perceba que ela diz que ela não pode exceder um período de 6 meses. Preste atenção nisso. A questão das 8 horas semanais, pode ser, pessoal, tranquilamente 8 horas no dia só, 1 hora por dia, ou só o sábado e domingo, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, se tiver um feriado, pode ratear. O importante é não comprometer a escolaridade daquele adolescente, tá bom? 4, né? Seria a quarta medida socioeducativa aplicável ao adolescente. Ela já comporta um prazo mínimo, que é a liberdade assistida. O próprio nome já diz tudo. Liberdade assistida, ou seja, o cara vai ter a liberdade, mas vai estar assistido por alguém, vai ter um tutor ali acompanhando ele, vai ter uma pessoa responsável, não tutor entre aspas, né? Uma pessoa responsável por assistir, por acompanhar o andamento, a evolução daquele jovem, ok? Aquele adolescente, no caso. Vamos fazer a leiturazinha aqui do parágrafo 2º, aqui, se eu não me engano, é o artigo 118, porque eu contei, viu, pessoal? Só deixei os mais importantes mesmo. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. O orientador, né, quem está assistindo o adolescente, o Ministério Público e o defensor. Preste atenção. Prestação de serviço à comunidade, prazo máximo de 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Ok? Preste atenção, que ele pode confundir assim na sua prova.
O regime de semi-liberdade, pessoal, ele seria uma espécie mais ou menos assim, de progressão. O cara está na internação, ele pode progredir para uma semi-liberdade, ok? Seria o equivalente, né, de uma forma bem vulgar, ao semi-aberto. Né? O cara está no fechado, maior, ele progride, né, para o semi-aberto, entendeu? Seria mais ou menos porque na semi-liberdade ele vai ter um recolhimento noturno, mas ele vai poder praticar atividades externas, né, mesmo sem, né, independentemente de autorização judicial, ok? Vamos fazer uma leiturazinha aqui, já está acabando, mas atentar para esses pontos principais, até porque o vídeo não pode ficar muito longo, não é a nossa ideia. Artigo 120. O regime de semi-liberdade, ele pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. O cara está internado, mas o juiz não sente uma total confiança aí naquele adolescente e diz, não, você ainda vai continuar sob as nossas regras. Eu vou te aplicar agora um regime de semi-liberdade. Como seria uma forma de progredir, né, da internação para lá. Possibilitar a realização de atividades externas e aqui, ó, o menor não precisa pedir autorização judicial. Okay? No parágrafo 1º, são obrigatórias a escolarização e a profissionalização. Okay? Parágrafo 2º, essa medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Ok? E já a internação, que é aquela mais cobrada, né, pessoal? Vamos prestar atenção. Eu já falei aqui praticamente tudo. Não é isso? Praticamente tudo de mais importante sobre ela. Não é? Mas vamos lá. Olha os princípios lá que eu falei no início da aula, que são aplicados a ela. Brevidade, ou seja, o cara tem que passar o menos tempo possível interno. Não é? Excepcionalidade, ou seja, excepcionalmente aplicar-se tal medida. Não é? E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Todos esses princípios eu citei na introdução da aula de hoje. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas. Agora percebam aqui, olha o detalhe com relação à semi-liberdade. A critério da equipe técnica, olha só, salvo expressa determinação judicial em contrário. Porque o juiz, aqui no caso, ele pode vedar, né, que o menor pratique atividades externas. Né? Porque tem menor que a gente sabe, é cabeça quente, menor é sério, é carne de pescoço, sai e vai praticar as infracionais. Se o juiz está desconfiando disso aí, meu amigo, e o cara é teimoso, o juiz pode vetar a questão de atividades externas, ok? Tal medida, né, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção a ser reavaliada, está vendo? A cada 6 meses, prazo máximo, né? No máximo a cada 6 meses, beleza? Parágrafo 3º. Outra pessoa aqui, eu me lembrei, sabe que processo penal, né, nosso professor aqui do curso, o professor Neto, né, Luiz Neto, e ele vai trabalhar essa semana agora com os meninos prisões, né, prisão preventiva. É outro assunto da aula de vocês. A prisão preventiva, ela é, pessoal, revisada a cada 90 dias, no maior. No menor, a internação é no máximo a cada 6 meses. Questão boa, viu, velho? De cair na sua prova. Confundir, né? A questão do maior com o menor. A prisão preventiva, que é aquela oriunda de uma sentença não condenatória transitada em julgado ainda. É isso que ele tem meramente ali, por questões de risco, entre aspas, à sociedade, por alguma das questões lá do artigo 311, 312, né, do Código de Processo Penal, o cara está preso porque ele oferece um risco à sociedade, o juiz entende. Aí a cada 90 dias, o juiz vai ver, isso é o maior, se persistem os motivos que ensejaram a decretação daquela prisão. Já no menor, é a cada, no máximo, 6 meses. Questãozinha boa de prova, viu? Preste atenção aí. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Ok? Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade e assistido. Ou seja, ele pode tirar os 3 meses pelo pé de internação e depois passar, pessoal, mais um tempo na semi-liberdade, tranquilamente, com liberdade assistida, ok? Tranquilamente. Ele só não pode passar mais de 3 anos grave bizu, consecutivos internado pela prática do mesmo ato infracional, de um lado só. Eu não vou aprofundar muito aqui não, porque eu acredito que não vai cair na sua prova, mas na aula presencial a gente aprofunda um pouquinho esse tema, beleza? A liberação vai ser compulsória aos 21 anos de idade, ok? Em nenhum caso haverá incomunicável
aplicabilidade, ou seja, pessoal, via de regra, por mais que o juiz, a gente vai ver aqui embaixo, né, no parágrafo segundo, possa vetar, suspender as visitas, mas no todo não é a regra isso aí, ele pode vetar temporariamente, né, como o próprio dispositivo diz, mas não é a regra. E aquele adolescente ele tem direito de se reportar com o seu advogado, ok, com a família, visita, normal, pessoal, tudo normal. Mesmo direito para os maiores são aplicados aqui para os menores. Ok? Pode vetar até a pessoal, a visita dos pais, né, o responsável, sempre que ele vê que está sendo prejudicial aquele adolescente, ok? A visita dos pais. Sempre a criança fica um pouco abalada, tal, com a presença dos pais ali, e acontece, infelizmente acontece. E a remissão, por fim, para a gente acabar, pessoal, é um instituto, o qual o promotor de justiça do Ministério Público oferta ao adolescente, né, para que, em detrimento daquilo, não se aplique uma pena de internação, uma medida socioeducativa de internação ou de semi-liberdade. Ok? Contudo, remissão, pessoal, no sentido de perdão. O juiz concede, né, o MP oferta, o adolescente vai dizer se quer ou não, se aceita ou não. Caso de aceitação, o juiz é quem decreta. Ok? A remissão no sentido de perdoar, entre aspas, né, aquele adolescente pela prática, né, de um ato infracional. Contudo, a aceitação dele não importa, né, que ele está sendo responsável, que está assumindo a culpa por aquilo ali, ok? Preste atenção. Mas se ele aceitar o instituto da remissão, eu não posso aplicar nunca a internação ou a semi-liberdade. Percebam, eu não posso aplicar medidas socioeducativas aplicadas em meio fechado, só as de meio aberto, quais sejam advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Nunca, em caso da aceitação da remissão, as de meio fechado, que seriam o quê? Lembrando, internação e semi-liberdade. Pessoal, com isso, e a remissão pode ser revista, ok? A qualquer tempo. Com isso, a gente encerra esse vídeo, né? Agradeço a todos que ficaram até o fim. Não são todos os dispositivos que serão cobrados na sua prova, né, da PMPB, porém são os mais importantes. A nossa intenção aqui é resumir. Essa aula aqui ela dura cerca de 2 horas, de 2 horas a 2 horas e meia completa, né, no curso presencial. E é isso, pessoal. Estamos no mês de aniversário. Quem quiser conhecer nossos cursos, venham aqui na sede Itabaiana. Agora, no finalzinho do mês, estamos reiniciando também em Timbaúba, com a turma para a PMPE. Estamos abertos aí a todos os comentários, dúvidas, críticas construtivas. E é isso. Deus abençoe todos vocês. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.